Bom dia, irmãos. Eu vou pedir mais uma vez para os irmãos, se possível, chegarem mais para frente. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus e vamos ser bem light hoje, bem tranquilo. Nós já oramos, já louvamos a Deus e agora nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O primeiro versículo diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitos e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Bom, então eu vou parar aqui um pouquinho e vou explicar algumas coisas. O nome Teófilo pode ser o nome próprio de uma pessoa. Quando usa a expressão excelentíssimo, né? Tem algumas Bíblias que está escrito excelentíssimo Teófilo, né? Pode significar uma autoridade, né? Ou uma pessoa de posse. E o nome Teófilo também pode ser um pseudônimo, pode ser uma espécie de apelido, alguma coisa para poder esconder a identidade da pessoa, porque Theo significa Deus em grego e Filo, né? Significa amigo, né? Então Sofia, né? É filosofia, né? Então Sofia é sabedoria e Filo é amigo, então amigo da sabedoria, né? Filosofia significa aquele que é amigo da sabedoria. E Teófilo, então, pode significar uma pessoa que é amigo de Deus. Aqui, então, ele está colocado sem transliterar, sem traduzir, e dá a ideia de que seja um nome próprio, tá? Bom, o que o texto está falando? Fiz o primeiro tratado. Quem é que fez o primeiro tratado? O primeiro tratado foi feito o Evangelho de Lucas. Quem está escrevendo Atos dos Apóstolos é Lucas, aquele mesmo que escreveu o Evangelho. Então, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, né? Ele era um médico, companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Ele está falando aqui, no comecinho de Atos, que ele fez um documento, e a primeira parte desse documento ele já fez, certo? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Esse aqui é o segundo tratado, ele é a continuação de Lucas. Então, lá no Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos. Os evangelhos é uma espécie de testemunho escrito. Então, o evangelho de Mateus, discípulo, apóstolo de Jesus, escreveu, registrou a história de Jesus, né? Então a gente lembra que Mateus, ele era também chamado de Levi, provavelmente ele era entre os apóstolos ali o mais letrado, ele era uma pessoa que trabalhava coletando impostos, se minha memória não estiver falhando, tá?
funcionário público. Os outros eram pescadores. Então ele registrou. Então você tem a história de Jesus, né? E essa história tem a gente chama de evangelho, é uma história contada com um objetivo. Então ela não é assim, uma descrição assim cega, ela é direcionada. A história é contada de uma maneira a trazer um ensinamento. Embora a história ali seja real, seja literal, ela é contada com um objetivo. Então, Mateus apresenta Jesus na pessoa do rei, né? E por aí vai. Então, cada evangelho apresenta Jesus de uma outra forma, tá? Mas eu não vou falar sobre os evangelhos hoje. Lucas, então, fez a mesma coisa que Mateus, que Marcos, que também era companheiro de Paulo. Marcos era o sobrinho de Pedro. Lucas era companheiro de Paulo e João era o apóstolo João. Então, tem 4 versões da história de Jesus. Por isso tem 4 versões. São 4 testemunhas oculares que cada uma conta a sua versão da história. Então, cada um vai falar, Jesus era o rei. Outro vai falar, Jesus é o servo sofredor. Jesus é isto, Jesus é aquilo, e por aí vai, tá? Então, entre os 4 evangelhos que contam a história de Jesus e as cartas de Paulo, que é a igreja em atividade, a gente ficaria meio perdido se não houvesse o livro de Atos, tá? Então, Atos, ele é escrito por Lucas, e ele vai contar esse momento entre a história de Jesus e a igreja em plena atividade, como nós vemos nas cartas de Paulo. Então ele vai mostrar como é que começou a igreja, tá? Isso é Atos dos Apóstolos. Então ele fala aqui, ele fez o primeiro tratado, esse aqui então é o segundo tratado. Então muitas pessoas falam, nós não mexemos com Atos, Atos não é para tirar doutrina, Atos é um livro histórico, tem essa tradição. Mas sendo ele, estou falando do meu ponto de vista, sendo ele uma continuação de Lucas, né? Será que não tem o mesmo caráter? Será que é uma obra totalmente diferente? É um questionamento meu como teólogo que eu faço, né? Será que eu posso simplesmente chegar assim e falar que Atos é um gênero totalmente diferente do gênero do Evangelho de Lucas, sendo o mesmo autor? Como que é isso, né? Porque essa tradição de tratar ele só como história e não tirar nenhuma doutrina. Então, os pentecostais, estou falando do ponto de vista batista, das igrejas históricas, no meio dos pentecostais já se tira a doutrina, daí a doutrina do Espírito Santo e do falar em línguas, polêmicas tiradas de Atos. Então, aí os batistas não mexem com Atos, não tira doutrinas, ele observa a história, ok. Observando então a história aqui de Atos, nós vamos ver então que os discípulos, então vou seguir aqui os capítulos de memória sem ficar lendo muito, tá? Então os discípulos, Jesus aparece para eles por espaço de 40 dias após a ressurreição. Então Jesus morreu, 3 dias depois Jesus ressuscitou, e Jesus ficava aparecendo e desaparecendo, certo? Ele estava aqui, daqui a pouco ele não estava mais, durante 40 dias. Então eles estavam lá na praia e de repente Jesus aparecia assim, do nada. Apareceu, começava a conversar com eles, desapareceu. Jesus não ficava constantemente com eles como um ser humano normal, porque Jesus já era ressuscitado, ele já tinha um corpo que estava muito além dessa natureza humana. Então, durante 40 dias, Jesus ficava aparecendo e desaparecendo, ensinando para eles os últimos detalhes. 40 dias. Então, Jesus aqui, ele vai subir ao céu, no final desses 40 dias, e vai falar para eles esperarem mais um pouco. Esse tempo é mais 10 dias. Então, Jesus foi morto na Páscoa. 50 dias após a Páscoa, tem uma festa
que tem esse nome, 50 dias, chama Penta, de 50, né, Pentecostes, que é a festa das colheitas, tá, se eu não me engano. Então, 50 dias após a Páscoa, então Jesus passou, aparecendo 40 dias, Jesus falou, esperem mais um pouco, então passou mais 10 dias, deu 50 dias, que coincidiu com essa festa, tá? Uma festa que, ou seja, um feriado, vamos trocar assim para ficar mais claro. Então, existiu o feriado da Páscoa, existiu o feriado dos Pentecostes, 50 dias, tá? Porque o calendário judaico tinha várias festas, que é a festa das trombetas, etc, etc, etc. 50 dias. Então, foi por isso que se chama Pentecostes, né? Porque é a festa, não tem nada a ver com o movimento do Espírito Santo, não tem nada a ver, foi só uma coincidência. O que aconteceu da descida do Espírito Santo foi naquela festa, tá? Então eles escolheram ali entre eles alguém para substituir Judas, lançaram sortes e tal, nesse espaço de tempo de 10 dias, e ficaram orando. Então veio os 10 dias, capítulo 2, versículo 1. E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Chegou nos 50 dias, começou a festa de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, tá? E de repente veio do céu um som como de vento, tá? E aí os irmãos já conhecem a história. E houve então ali uma situação em que cada um daqueles que estavam ali naquele lugar, que era cerca de 120 pessoas, começaram a falar em línguas estrangeiras. Aí eles saíram ali na rua e tinha muita gente que tinha vindo para essa festa da Páscoa e do Pentecostes. Então eles estavam lá desde a Páscoa, viram Jesus ser crucificado e tudo mais. Então tinha lá muita gente lá de várias partes do mundo, judeus de várias partes do mundo que vieram uma vez por ano, talvez, celebrar a Páscoa e passavam então mais uns dias e ficavam para a festa de Pentecostes e comemoravam o Pentecostes, depois eles iam embora. Então esses judeus, esses turistas estavam todos lá, judeus de várias partes do mundo. Então os apóstolos, todos os 120 irmãos, então tinha os 12 apóstolos mais os outros. Um dos 12 apóstolos era um apóstolo novato, que foi o que entrou no lugar de Judas, que era o Matias, se eu não me engano, tá? Então estava todo mundo ali falando nas línguas nativas daqueles judeus que tinham vindo de outros países. E aí aqueles judeus que tinham vindo de outros países olhavam para aqueles judeus e falavam: esses aqui judeus que estão falando nas línguas que nós somos de outros países, eles são todos judeus aqui da Galileia. Nós reconhecemos as roupas, o jeito, a característica, e como é que eles sabem falar, certo? Eles são a parte pobre do país, né? Praticamente ali, alguém pode comparar ali a Galileia dos gentios, né? Como uma favela, a Cafarnaum ali como uma favela, tá? Então eram os mais pobrezinhos. Eles não tinham conhecimento de diversas línguas. E aí eles falam: mas como que essas pessoas que não são estudadas, que são ali uma favela de pescadores, todo mundo pobrezinho, como é que eles estão falando nas línguas de outros países, se eles são daqui naturais dessa terra? E eles ficaram admirados. Então, naquele momento, foi evangelizado para aqueles todos ali, que Jesus morreu e tal, cumpriu as profecias, e agora estava vendo o derramamento do Espírito Santo cumprindo as profecias. Então, a pregação do Evangelho e o agir do Espírito Santo, certo? Tocou naquelas pessoas e se converteu naquele dia quase 3 mil pessoas. Então, além dos 120, vamos supor que converteu 2.000, poucas e tantas pessoas, somou com 120, deu 3 mil pessoas. Ali começou a igreja de Jerusalém. Ela começou, né? 3 mil pessoas, de uma vez. Ela começou de uma vez, 3 mil pessoas. Muito bem.
Passando, vamos ver então o finalzinho aqui da história, quando ela surgiu, né? Ouvindo eles, versículo 37 do capítulo 2, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, após a pregação de Pedro, né? E aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos estão longe a quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Continuando, olha só que interessante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles passaram a ficar ali, certo? Ficaram ali, não voltaram para os seus países, ficaram ali e ficaram observando a doutrina dos apóstolos, comendo o pão, né? Dividindo o pão à ceia, e em oração. Eles ficaram maravilhados com o batismo do Espírito Santo ali que aconteceu. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam os apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui eu não quero enfatizar uma versão política de interpretação de texto, falar sobre comunismo, que o pessoal começou a vender as suas coisas e, por exemplo, todo mundo ficou igual, todo mundo tinha carro, todo mundo tinha televisão. Não estou trabalhando nesse aspecto, tá? O que eu estou trabalhando aqui é a motivação. O que eu quero dar ênfase aqui é a motivação. Eles estavam tão felizes do cumprimento da profecia. Então vamos lá. Jesus veio, o Messias salvou as pessoas. E agora, em Pentecostes, nessa pregação, estava se cumprindo mais uma profecia da Bíblia. Qual que era a profecia? A profecia que está escrita em Joel, capítulo 2, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então era um momento de apocalipse, de fim de mundo, de que Deus ia acabar com tudo, que ia voltar logo. Então eles estavam naquela euforia, pensando que ia acontecer já na semana que vem a volta de Jesus. Jesus subiu para o céu, mas Jesus vai voltar. E eles então começaram a vender o que eles tinham e dividiam entre eles o pão. Vendiam o que tinha, todo mundo tinha fartura de comida e ninguém estava passando fome. E eles estavam naquele momento de santidade ali, orando, aquela festa contínua, sempre orando ali, ouvindo as pregações. Era um culto contínuo, vários e vários dias. Um avivamento, como a gente está visto muita gente falando nesses dias, né? Então, o derramamento do Espírito Santo ali para eles, aqueles judeus, foi o avivamento. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e faziam e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, certo? Então eles não tinham uma igreja, um prédio fixo, eles iam lá no templo judaico, certo? Eles estavam ali no centro de Jerusalém. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que iam de se salvar. Todos os dias eles estavam recebendo mais pessoas. Então a igreja começou no primeiro dia com 3.000 pessoas, né? 120 líderes, vamos dizer assim, cerca de 120 líderes e 3.000 fiéis. Surgiu uma igreja. E ali, a partir daí, foi começando a inchar cada vez mais, crescer cada vez mais. Então, tem a cura de uma pessoa coxa, no capítulo 3,
O sinédrio, que é os saduceus, os fariseus, etc., todos aqueles que crucificaram Jesus, chamam os discípulos e interrogam eles, é um interrogatório, né? Eles eram como se fossem os juízes da terra. Eles chamam ali os apóstolos e interrogam: mas que negócio é esse? E aí, não, está aqui, a pessoa foi curada, né? E a sociedade inteira ali conhecia, então não fizeram nada, liberou todo mundo. Aí continuaram pregando, aí não chamaram de novo. Ó, nós temos que dar um jeito nesse pessoal, a gente já falou para eles não pregar, vamos bater neles. Bateram neles, ameaçaram, e eles continuaram pregando, certo? Isso por causa que curaram uma pessoa que ficava na porta do templo, uma pessoa aleijada. Eu estou resumindo para a gente seguir em frente. Deixa eu pegar aqui, então, capítulo 4, versículo 1. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinassem ao povo e anunciassem Jesus e a ressurreição dos mortos. E lançaram a mão deles e os encerraram na prisão. Então eles foram presos, certo? E aí o que aconteceu? O anjo foi lá e libertou eles, os apóstolos. E aí quando os soldados foram lá buscar, o que aconteceu? Não acharam eles na prisão. Aí foi que eles pegaram e prenderam de novo a segunda vez e açoitaram e libertaram, né? Libertaram com o conselho de quem? Libertaram com o conselho de Gamaliel. Aqui, ó. Todavia, mandando sair fora do conselho, confidenciário de si. Capítulo 4, versículo 16. Que havemos de fazer esses homens? Pois todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por esse é feito sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais ao povo, ameacemos para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-os ir, por causa do povo, e todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem a quem se operava aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que disseram aos principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isso, essa parte aqui que eu queria destacar, versículo 24, do capítulo 4. Unânimes levantaram a voz a Deus. Porque nesse tempo aqui a gente tem falado sobre igreja, um assunto que surgiu é a questão do avivamento, que tinha um caso acontecendo ali, segundo muitas pessoas era um caso de avivamento, está acontecendo nos Estados Unidos. E eu quero mostrar aqui, isto aqui. Então, Pentecostes, 50 dias após a morte de Jesus, derramamento do Espírito Santo, era como um avivamento. Capítulo 4, versículo 24. E ouvindo eles isto, levantaram unânimes a voz a Deus. Eles comunicaram, os apóstolos comunicaram à igreja: eles ameaçaram para a gente não falar de Jesus. E disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de acontecer, havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E enquanto estendes a mão para
curar, para que se façam sinais, prodígios pelo teu nome santo, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, deu um terremoto, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Então veja bem, nós temos aqui um copo com água, ele tem água dentro dele, não está cheio, ele está pela metade, tá? Então nós temos duas coisas: ou está falando aqui que tinha muitas pessoas ali que não tinham o Espírito Santo e receberam o Espírito Santo, ou está falando de uma situação como esta aqui, onde a pessoa tinha o Espírito Santo e tem uma outra condição, onde a pessoa com o Espírito Santo, ela fica com o copo cheio. Ao invés de ter um pouco do Espírito Santo, ela fica cheio, transbordante. Quando existe então esse ensinamento, tá, do ser cheio do Espírito Santo. Então uma coisa é a pessoa se converter, é batizada, né? Então na conversão ela recebe o Espírito Santo, e outra coisa é a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Então quando a gente fala a pessoa ser cheia do Espírito Santo, a gente está falando de uma pessoa que está como se fosse possuída pelo Espírito Santo, tá? Esse é o entendimento no meio do povo evangélico no geral. Eu estou falando aqui por cima, não envolvendo só a doutrina batista, mas as igrejas no geral. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela perde meio que a consciência, tá? Veja bem, não estou falando que é isso, não estou falando que é exatamente isso, estou falando a ideia que se tem. Então, a pessoa perde meio que a consciência e ela já não fala mais dela mesma, de sua própria vontade, mas aquilo que ela está falando ou fazendo é totalmente sobre a direção de Deus. É Deus que está usando o corpo dela, falando através dela. Isso a gente vê muito nos centros de espiritismo, por exemplo, de outras religiões, onde a pessoa recebe uma entidade e a pessoa, então, que chama incorporar, a pessoa vira outra pessoa e ela fala então coisas que ela não saberia falar, porque não é ela que está falando, mas uma outra pessoa que entrou dentro do corpo dela. Só para ficar bem claro o que a gente está falando. Então, houve o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo, ele é como um fogo, como uma paixão, como algo que incendeia o ânimo da pessoa, e a pessoa cria uma força, cria uma coragem, e ela vai e fala. E ela falou até mesmo numa língua que ela não conhecia, que era de outros países, e evangelizou para várias pessoas, e várias pessoas se converteram. Isso foi o dia de Pentecostes. Então, você tem um resultado e você tem uma ação antes desse resultado. Então, aquela ação de derramamento do Espírito Santo e de falar nas línguas de outros povos, o resultado foi o crescimento da igreja. Foi o surgimento de uma igreja grande, uma conversão de 3.000 pessoas. Então eu quero explicar aqui que tudo isso acontece com o objetivo de fazer com que a igreja cresça, que a igreja surja. Então tem um porquê. E aqui a igreja foi ameaçada, a igreja estava trabalhando, havia comunhão, havia milagres, havia cura de uma pessoa que estava aleijada, e a igreja foi ameaçada. Mas aqui parece que é um novo avivamento, porque aqui tem aquele negócio do salão que eles estavam tremer, tem um terremoto, e todo mundo fica cheio do Espírito Santo. E esse cheio do Espírito Santo é como esse copo que está pela metade, de repente ele começa a transbordar, e é aquela situação da pessoa ter de novo aquele fogo, aquele coisa incendiando, e ele começa a estar todo cheio de coragem, e ele vai, e ele prega, e ele fala sem medo. Foram isso que eles oraram, foram isso que eles pediram. Então, nós estávamos falando de avivamento todos esses dias, né, sobre o que é a igreja, e aqui nós estamos vendo essa igreja, ela implora, ela pede para Deus que Deus dê coragem. Então acontece um avivamento,
e as pessoas criam coragem. Então nós estamos vendo aqui um registro bíblico de um avivamento. Mas veja bem, a igreja tinha acabado de nascer. Ela estava trabalhando. Por que um avivamento? Então eu não vim aqui hoje simplesmente assim dar respostas, mas eu vim chamar a atenção para alguns pontos e conversar com os irmãos a respeito disso que está registrado aqui, que a gente está vendo, tá? Porque nós vemos aqui uma situação, um registro de um acontecimento, e a gente pode observar alguns componentes para ver se a gente entende o que foi preciso, o que aconteceu antes de acontecer o avivamento. Então, uma das coisas que eu quero focar é aquela comunhão, aquele partir do pão, a motivação que é necessário que aconteceu antes de ter o avivamento. A motivação, existia naquela igreja amor, existia desapego às coisas materiais. As pessoas vendiam as suas coisas e repartiam com os outros por amor, para que as pessoas não ficassem com fome. Existia fé, existia esperança, expectativa assim, de que Jesus fosse voltar recentemente. Estava tudo muito recente, então eles tinham muita fé, muito amor, eles tinham muita vontade de fazer a obra de Deus. Eles foram ameaçados, eles foram encurralados, a liderança foi ameaçada, mandaram fechar a igreja, falaram, não é para falar mais de Jesus dentro da cidade. E aí eles falaram assim, não, existia fidelidade. Eles falaram, não, nós vamos ficar com medo, nós não vamos falar, nós vamos ser presos. Eles não falaram isso, eles falaram, pediram a Deus coragem para honrar o compromisso que eles tinham com Deus, coragem para falar e para continuar fazendo aquilo que eles estavam fazendo com toda a coragem, com todo o ânimo. Pediram a Deus ânimo. Eles estavam então em sintonia com a vontade de Deus, eles pediram algo que Deus queria. Esse é um componente também que a gente pode ver. E aí aconteceu essa coisa estranha, muito estranha, porque veja bem, vamos olhar o primeiro capítulo ali de Atos, né? Capítulo 2, e cumprido-se um dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veementemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tá? Então, qual que foi o sinal aqui? Vamos lá. Línguas, né, como se fosse um fogo assim, em cima da cabeça da pessoa, né, assim, um foguinho, no formato de uma língua. Como que é uma língua? Se você colocar a língua para fora assim, você vê que, por exemplo, a língua do boi é um negócio compridão assim. Então eu imagino que fosse um negócio assim, né? Como se fosse uma cobrinha, né? Então um foguinho assim, meio serpenteado assim, né? Parecendo um raiozinho assim, sobre a cabeça de cada pessoa. Existiu um barulho de vento. Como que é o barulho do vento impetuoso? É aquele barulho que faz aquele uivo assim, faz né? Quando lá na minha casa tem o escadão, o vento vem lá de baixo assim, ele sobe pelo escadão, aí ele uiva dentro da minha casa, ele fala quem não conhece fica assustado, que é o fantasma, né? Mas não é fantasma, é o barulho do vento. Tem até uns livros assim que falam Morro dos Ventos Uivantes, que o vento faz a curva lá e faz um barulho. Então, um som. Mas nesse outro aqui, que nós acabamos de ler aqui, nós vemos como se fosse um terremoto. Então teve como se fosse a mesma coisa, só que foi um terremoto, chacoalhou. Não teve o vento, não teve as línguas, mas teve o sinal do terremoto. Esse terremoto a gente vai ver quando Paulo e Silas estão na prisão,
e dá um terremoto e solta eles das cadeias, né? Eles estavam orando, estavam presos, louvando, orando a Deus e louvando, apesar de estarem presos, louvando por estarem presos, por pregar o Evangelho, e acontece aquilo. Então, é um sinal da intervenção divina, é um sinal de assustar mesmo assim, de chamar a atenção mesmo, e ele acontece. Eu quero chamar a atenção dos irmãos porque nós lemos um texto que conta uma coisa acontecendo um momento, e passou um tempinho, acontece algo semelhante de novo, né? Dentro da igreja, e a igreja vai e prega, vai continuar aqui a história, a igreja vai ser perseguida, Paulo vai surgir na história que é o perseguidor da igreja, ele é discípulo de Gamaliel. Gamaliel falou: olha, não vamos incomodar essas pessoas, porque se é de Deus isso, eles vão ser prósperos. Se ele não for de Deus, não vai ser próspero, como muitos outros não foram, né? Então esse era o mestre de Paulo, mas depois Paulo vai aparecer como se não concordasse com o professor dele e persegue os crentes. Nessa perseguição a igreja vai se espalhar, ela vai sair de Jerusalém fugitiva e vai chegar em Samaria e vai converter muitos samaritanos. Mas eu ainda não fui muito claro. Vamos lá. Capítulo 6 de Atos, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos. Lembram que eu falei que tinham pessoas que tinham vindo de diversas partes do mundo? Esses eram chamados de judeus gregos, judeus helenistas, né? De outras partes do mundo. Dos gregos contra os hebreus, os judeus naturais da terra, porque as viúvas deles, daqueles que eram estrangeiros, estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Começou a surgir um problema dentro da igreja. O que os apóstolos fizeram? Os apóstolos falaram assim, continuando aqui, eu não vou ler: vamos reunir a igreja, vocês vão separar pessoas para poder fazer essa administração das coisas, da contribuição, né? Porque todo mundo distribui tudo em comum, para que não haja ninguém que fique de fora, ninguém que seja discriminado. E aí surgem então os diáconos, né? Que vão cuidar do serviço da mesa ali, para que não faltasse alimento ali entre os discípulos, para resolver esse problema de discriminação e tudo mais. Mas os apóstolos vão e impõem as mãos sobre esses diáconos e oram. E esses diáconos, então, investidos de autoridade dentro da igreja, e aí eu quero chamar a atenção, um ponto de vista que eu observo aqui, tá? Talvez outras pessoas não observem, mas eu estou observando. Acontece algo que eles se tornam mais do que simplesmente aquilo que se pretendia deles. Se pretendia que eles administrassem ali a distribuição da comida e tal. Mas o que acontece é que parece que ao impor as mãos sobre essas pessoas e consagrá-las para o ministério, elas recebem então ali talentos, dons do Espírito Santo. E esses diáconos vão fazer muito mais. E um deles é Estevão, que vai pregar e que vai causar, né, essa divisão, essa perseguição da igreja. Porque ele era, então, um que tinha essa mentalidade helenística de que Deus está também em toda parte do mundo, que não precisa de um templo. Então a igreja ainda estava com aquela mentalidade judaica presa muito ali no centro de Jerusalém. E Estevão, provavelmente ele era um desses que era estrangeiro, que tinha aquela mentalidade de que, lá onde eu estou na minha terra, lá na Europa, eu também sou judeu, Deus também está lá comigo, eu não tenho templo, não tenho como guardar a lei, visitar o templo, e eu venho aqui uma vez por ano, mas
Mesmo quando eu não posso vir, Deus ainda é meu Deus. Então eles tinham essa mentalidade. Então ele vai ser dirigido por Deus e vai acontecer de que ele vai ser linchado, vai ser apedrejado por defender que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E ali eles vão entregar as roupas, né? Tiraram as roupas dele e colocaram as roupas dele aos pés do Saulo, que ainda era o Saul, né? Que era o que vai se tornar o apóstolo Paulo. Então, lincharam ele e começaram a perseguir a igreja, e a igreja foi para Samaria. Aqueles diáconos que foram usados para distribuição, eles começam a se tornar missionários, começam a se tornar evangelistas, começam a se tornar profetas, e vai profetizando, e vai tendo sinais, curas, igual tinha com os apóstolos. Eu quero mostrar para os irmãos que Deus vai trabalhando na construção da igreja, que as pessoas vão pedindo a Deus força, e Deus vai dando força, que as pessoas têm um determinado agir ali de impor as mãos, de consagrar, e o que elas pretendem é consagrar a pessoa para ser um tipo de pessoa na igreja, mas Deus usa para outra coisa, Deus capacita mais, e Deus usa mais, e a coisa vai se expandindo e vai aumentando, porque não tem controle. Ninguém tem controle sobre o agir de Deus. Deus é que controla a igreja. Então, talvez você pensou, eu vou escolher como fulano de tal para ser isso, e aí Deus usa a pessoa para ser mais do que aquilo. Então Deus foi dirigindo, foi trabalhando, né? E a igreja foi crescendo. Então, aqui é mais, eu quero mostrar para os irmãos que aqui é mais um momento especial na igreja, onde é colocado então o primeiro concílio de consagração dentro de uma igreja, onde é consagrada as pessoas para o ministério, e ali flui poder, ali acontece algo mais, porque aquelas pessoas vão se tornar muito mais do que meramente uma pessoa que cuida da administração da igreja. Então, são os 3, 4 momentos que vocês vão ver, se vocês forem pegando ali, por exemplo, depois que o pessoal foi espalhado para Samaria, vai descer João e Pedro, lá de Jerusalém até Samaria, né? Vão lá para Samaria é sentido interior, e lá eles vão pregar de novo para aquelas pessoas que se converteram. E aí o registro que está é que as pessoas não tinham recebido o Espírito Santo, elas apenas tinham crido, e elas vão receber o Espírito Santo. Como é que se sabe que elas receberam o Espírito Santo? Aí o pentecostal vai falar que falaram em línguas, mas o texto não está dizendo. Então, como é que se sabe que elas receberam? Porque sempre quando a pessoa recebe, o Espírito Santo está ligado com algo diferente. Quando o povo foi cheio do Espírito Santo, o prédio tremeu. Quando foi lá no Pentecostes, houve um barulho de vento, foi visto umas línguas como de fogo, teve sinais no ar, na atmosfera. Nessa outra parte que nós vimos aqui, foi a terra que tremeu. Nós vimos então, é acompanhado de coisas diferentes, mas nesse registro aqui, de Pedro e João pregando ali para eles, não tem esse registro aqui. A gente pode ler aqui, né? Quer ver só? E também capítulo 8, versículo 1 de Atos. E também Saulo consentiu na morte dele, a morte de Estevão, né? E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Só os apóstolos ficaram no centro da cidade de Jerusalém. E alguns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Felipe, um daqueles, né, que eles impuseram as mãos, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia,
porque ouviram e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Estou falando de Filipe, não estou falando de um apóstolo, tá? Falando de um diácono. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esse é a grande virtude de Deus, o grande poder de Deus, né? E atentando-se ele, porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, que está falando de uma pessoa que vai causar um problema ali na igreja, que é um Simão mágico, tá? E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Então ele começou a andar junto com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Então, como é que sabia que recebia o Espírito Santo? Não sei. Não está escrito que eles falavam em línguas, não tem nada disso. Só sabia que recebia o Espírito Santo. Então esse Simão ofereceu dinheiro e os apóstolos amaldiçoaram ele, falando: não, isso está errado, né? Aí depois ele se arrependeu, mas aí já falou: você não vai poder ser parte do ministério, não. Você não pode. Você tem intenções ruins. E aí ele ficou de lado, certo? Mas eu quero então falar para os irmãos aqui esse detalhe, né? Havia curas da parte do agir do Espírito Santo em Filipe. Ele pregou, as pessoas se converteram, mas faltou alguma coisa. Talvez, meus irmãos, talvez essas pessoas, esse receber o Espírito Santo que Pedro e João falam aqui, é o ser cheio do Espírito Santo, a pessoa ser tomada, ela ficar transtornada, eufórica, porque a nossa doutrina, nós ensinamos o quê? Que para a pessoa se converter, ela sofre a ação da palavra e do Espírito Santo, certo? Porque a palavra em si, se o Espírito Santo não age usando a palavra para convencer a pessoa, não acontece nada. Então precisa do Espírito Santo. Então talvez esse receber o Espírito Santo é aquele momento da pessoa ser tomada pelo Espírito Santo, né? E aí as pessoas falam: agora esse daí está cheio do Espírito Santo. Mas aqui eles falam que ele recebeu o Espírito Santo. Mas não é que ele não tinha recebido, ele tinha se convertido, então o Espírito Santo tinha agido nele, né? Só que ele não tinha demonstrado aquela plenitude do Espírito Santo, aquela coisa de ficar em êxtase. Lembra lá que Pedro vai estar lá orando, jejuando, ele vai ficar em êxtase, ele vai ter uma visão, certo? Talvez eles pensavam que ao ser cheio do Espírito Santo, ao receber o Espírito Santo, a pessoa ficava em êxtase. Então essa era a forma de saber. E algumas falavam em outras línguas, mas não era um sinal sempre todo mundo falando em outras línguas. Aqui, por exemplo, não tem isso. Não tem esse negócio de falar em outras línguas. Não está registrado, não aconteceu. Mas as pessoas, houve alguma coisa que aconteceu que foi percebido que ao orarem com as mãos, em posição de mãos, né? De novo, a mesma coisa que aconteceu com Filipe, na hora que eles impunham as mãos, a pessoa tinha então aquele choque, aquela energia percorrendo o corpo dela.
Então, como eu falei para os irmãos, o objetivo não é chegar aqui e passar uma coisa fechada e falar é isso, mas é observar com os irmãos essas características aqui e pensar, refletir um pouco sobre isso, né? Avivamento está ligado com o poder de Deus, com manifestação de Deus. Não existe avivamento sem algo sobrenatural. Mas os elementos que são necessários para que aconteça isso, que elementos são necessários? Por que não tem avivamento? O que aconteceu? Então nós vimos ali uma necessidade, a igreja sendo confrontada e os irmãos falando, dá coragem para a gente não ceder, para a gente realmente, se formos para ser perseguidos e presos, nós vamos ser perseguidos e presos, mas nós não vamos deixar. Então eles pedem coragem para ser fiéis. Não é assim, avivamento me dá que eu quero sentir, porque eu quero me emocionar. Não é esse o pedido que está sendo feito para Deus. O pedido é me dá força para te servir, me dá força para te honrar. Não é assim, eu quero ser curado, não é nada disso. Cura o meu emocional, não é nada disso. Não é isso que é avivamento. Avivamento é uma coisa para Deus, para agradar a Deus, para honrar a Deus, para a igreja de Deus crescer, para a obra de Deus acontecer. Eles fazem esse pedido. Nós lemos aqui no capítulo 4, nos últimos versículos do capítulo 4 aqui, do versículo 26 em diante, né? 24 até o 31 do capítulo 4. Nós vimos isso, o pedido deles. E nós vimos também o quê? Que a igreja, na questão de comunhão, ela fazia parte dela. Todo mundo, as pessoas não eram apegadas a dinheiro, então as pessoas humildes, as pessoas amavam umas às outras, ninguém passava necessidade. As pessoas estavam orando constantemente, elas estavam ligadas com Deus. Não é assim, estava desligado, não era a igreja mundanizada, eles estavam ali esperando a volta de Jesus. Então eles estavam ali constantemente buscando a Deus piedosamente, estavam em comunhão, não tinha briga, não tinha inimizade, não tinha nada. Todos esses elementos são antes do avivamento. Eles pedem, existe um gráfico assim, de uma forma mais técnica, né? De que eu não estou com a minha lousa aqui, mas eu já mostrei outras vezes. A igreja tem aquele eixo X e o eixo Y. Então a igreja tem 3 crescimentos: um crescimento em direção a Deus, um crescimento em direção ao próximo e uma outra linha estranha, diferente de todos os gráficos, que ela vai daqui do meio do ponto zero, ela vai ali e volta, ou seja, a igreja cresce com relação a si mesma. Então ela cresce em direção a Deus, amor a Deus, cresce em direção ao amor ao próximo, mas ela cresce na comunhão, ela cresce na koinonia, em relação a si mesma. São 3 formas de crescimento que a igreja precisa ter, e aquela igreja ali, ela estava preenchendo essas coisas. Não era uma igreja qualquer, ela estava ali crescendo em relação ao amor ao próximo, estava cumprindo esse requisito, crescia em relação ao amor a Deus, e ela crescia em relação a si mesma. Ela queria cumprir. Qual que é a ideia de uma igreja? O que é uma igreja? Uma igreja é uma agência missionária, uma igreja é lotada de missionários, uma igreja ela existe para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus, para formar a escola dentro da igreja, para formar novos pregadores. Não é para formar a pessoa que vai ficar sempre ali aprendendo, estudante. Não é para ter aluno, é para chegar um dia a ser mestre. Tem que virar mestre. Então a igreja tem que crescer. O Espírito foi derramado sobre toda a carne, todo mundo tem um dom, todo mundo tem um ministério. Uns vão
no hospital, outros vão no presídio, outros vão cuidar do pessoal que está em situação de rua, outros vão cuidar dos drogados, e por aí vai. A igreja vai trabalhando, vai crescendo. E eles oraram e pediram: nos dá força para a gente continuar pregando, continuar expulsando demônio, continuar curando, a gente continuar falando, mesmo que tenha ameaça. E aí, bom, acontece, porque Deus ouve a oração, Deus concorda. E aí acontece o terremoto, e a igreja fica cheia todo mundo cheio do Espírito Santo, até derramar, até transbordar. E aí acontece um monte de milagre, um monte de sinal, e vai só acontecendo, a igreja vai crescendo, as pessoas vão se convertendo. E aí vem a perseguição, e a perseguição, ao invés de massacrar a igreja, de diminuir a igreja, só faz a igreja aumentar, e a igreja se expande para outras terras, e vai pela Judéia, e vai para Samaria, cumprindo a missão que Jesus mandou. E a perseguição não atrapalha, a perseguição só faz a igreja crescer, só ficar mais forte, mais poderosa. Então tem ali, o pessoal pede poder, porque é o poder vamos lá, capítulo 1 de Atos, Jesus fala para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ali a palavra testemunhas no grego é mártires. Vocês vão ser os meus mártires. A missão dada para a igreja é de morrer por Jesus. A missão dada para a igreja é de ser perseguida. Jesus falou: eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos. Eles vão estraçalhar vocês, eles vão matar vocês, mas vocês não vão recuar, porque vocês são humanos, vocês são humanizados, vocês são dóceis, vocês têm a imagem de Deus. E os outros são filhos do diabo, e eles querem fazer as obras do pai deles, que é assassinar, matar, roubar, destruir. E vocês têm que mostrar para eles que é bom que sejam filhos da luz e não filhos das trevas. E vocês vão levar essa mensagem de amor, de esperança, de paz. Mas vocês vão ser massacrados, porque eu fui massacrado. Mas eu quero que seja assim. Vocês vão enfrentar, nem que vocês tenham que morrer, mas vocês vão pregar. Então Jesus, ele fala que a igreja vai receber poder ao descer o Espírito Santo, para ser isso, para sofrer, para pregar a palavra, para ter poder para pregar a palavra em meio à perseguição. O Espírito é que dá o poder para que você seja igreja, para que você seja testemunha, para que você seja mártir. E aí é o que acontece. Estevão foi mártir. Estevão foi um do que oraram para ser diácono, virou um primeiro mártir. Pregou, atropelaram ele, mataram ele, apedrejaram. E aí foram perseguindo a igreja. Aí depois já tem Filipe, e aí vai ter outros. Vai surgir vários personagens que não é apenas os apóstolos, porque o Espírito capacita as pessoas, porque todo mundo nessa época do Novo Testamento não tem, é só os 12 apóstolos. Todo mundo vai poder ser um servo de Deus, um profeta, porque o Espírito é o Espírito da profecia, é o Espírito que estava dentro dos profetas. E esse Espírito que estava dentro dos profetas, ele entrou em toda a igreja, e toda a igreja agora é profeta, e todo mundo é profeta. E você vê que Filipe, ele cura as pessoas, ele expulsa demônio, ele não tem o título de apóstolo, e ele não está nem aí, e Deus usa ele, não está preso a essa ideia, a esses títulos dados, que o ser humano aceita ou não aceita. Ele sai fazendo, e o avivamento acontece, conforme a gente está vendo aqui. Então era isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos, e eu vou abrir agora para a gente conversar, né? Cada um contar a sua experiência, seu entendimento, que é necessário uma igreja de verdade, que está buscando servir a Deus de verdade, que pede a Deus para que Deus seja louvado na vida da igreja. Não é avivamento para cura, não é para eu quero ver uma coisa especial. Deus, aviva aí. Não, Deus não está nem aí se você
nunca viu nenhum milagre. Deus não se importa com isso. O que Deus quer é que pessoas sejam salvas. Se você pedir forças para testemunhar, Deus vai te dar forças para testemunhar. E é o que essa igreja faz aqui, que a gente leu aqui. Então vou abrir para perguntas, para participação dos irmãos. Podem expressar sem críticas, sem uma palavra é isso. A gente está só observando aqui e vamos conversar um pouco sobre isso. O que os irmãos pensam a respeito dessas coisas? Pastor Samuel, essa língua estranha que hoje o povo fala aí nas igrejas pentecostais, ela tem origem da onde? Então, lá muito tempo atrás, se tinha a ideia dentro dessas igrejas de que essas línguas seriam línguas que ninguém conhece, não é língua nenhuma humana, seria a língua dos anjos, certo? Mas o tempo passou, esses irmãos dessas igrejas foram até mesmo para a nossa faculdade batista estudar a Bíblia. Então, alguns desses irmãos estudiosos dessas igrejas já falaram que muitas daquelas línguas, né, uns 90% daquelas línguas é coisa humana. Não descreveu o que é, mas falou que 90% ali dos casos é coisa humana. O que eu imagino, o que eu entendo quando se fala em coisa humana? Por exemplo, se vocês veem aqui, às vezes o nosso raciocínio é tão rápido que quando chega para falar, a língua se enrola. Então, da mesma forma que meu pai tinha problemas, ele tratou disso com muito cuidado, gaguejava, né? Eu também, às vezes, eu vou aqui, a minha língua enrola. Então, isso é natural quando você vê uma pessoa que é muito ansiosa, muito agitada mentalmente, a pessoa vai falar as coisas assim, ela come palavras, vai falando, vai comendo palavras, porque a palavra, a boca não processa, a boca está muito mais devagar e o cérebro está a 1000 por hora e a boca está a 10 por hora. E aí então uma pessoa no estado emocional perturbado, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, é mente, é psicologia, a pessoa está eufórica, é uma pessoa um ateu, bateu o carro, ele vai falar o que aconteceu, ele começa a chorar, ele começa a balbuciar, né? Não consegue falar. Então aquilo dali já é uma manifestação de uma língua estranha, porque o cara não consegue, certo? Colocar as palavras, porque ele está abalado emocionalmente. Então muitas vezes, mas muitas vezes mesmo nessas igrejas, certo? Olhando humanamente, cientificamente, o que está acontecendo é pessoas com emocional abalado, tá? Que pronunciam palavras, tem talvez um português normal que está enrolado ali, tá? Por que eu falo isso assim até com um pouco de propriedade? Porque eu tenho alguns probleminhas de saúde e eu então já senti um monte de coisa estranha que essas pessoas dessas igrejas descrevem e eu não estava orando, eu não estava fazendo nada, não era Espírito Santo, era tudo falha no sistema nervoso aqui. Então eu senti uma água descendo assim pelo peito, eu senti uma queimação, eu senti um arrepio, um choque, e eu estava lá dentro de casa, lá, assim à toa, tranquilamente. Por quê? Porque o cérebro fica em pane, dá tilt, aí você vê coisas estranhas, e você quer achar que é Deus, não é Deus, então tem que ter inteligência, tem que saber o que é humano e o que é de Deus. Aqui eu estou vendo na Bíblia, estou mostrando que a coisa toda aconteceu porque tinha um contexto de ser perseguido, o povo queria pregar a palavra, o povo estava orando, o povo era obediente aos ensinamentos de Jesus, certo? Não é uma coisa solta assim, tem todo um contexto para acontecer, tem requisitos. Então tem muita coisa que as pessoas sentem, se emocionam e choram e acham que é o Espírito. Não é o Espírito Santo, é o ser emocional.
Aí você vai nessas igrejas aí, veja bem, entenda. Vai nessas igrejas, toca uma música bonita, a pessoa chora. É o Espírito Santo. Não é. Qualquer ser humano, se você vai numa ópera, porque a gente é pobrezinho, a gente está aqui no subúrbio, mas você vai num lugar que tem uma música muito bonita, você chora, porque o ser humano chora, porque o ser humano se emociona, porque o ser humano tem emoção, porque o ser humano é isso, certo? Então, não adianta. Aí, veja bem, nessas músicas de hoje em dia que colocar dentro das igrejas, a gente chama de mantra. Se você aplicar a técnica do mantra, que é o que fazem, e ficar repetindo, a coisa vai assim. O mantra é assim, um ciclo, aí na próxima vez ele repete a mesma coisa, só que numa tonalidade diferente. Aí vai na outra vez uma tonalidade diferente. Aí outra vez uma tonalidade diferente. Aí dá um clímax, chega num ponto máximo, que aí o emocional dispara, extravasa tudo. Aí a pessoa fica tremendo, a pessoa chora e não sei o que. Mas isso daí você faz dentro de uma igreja, você faz dentro de um show, você faz em qualquer lugar, porque é coisa psicológica. É como se fosse uma hipnose. Essas línguas que vocês veem aí falando na internet, na televisão de igrejas, tem vídeos de outras religiões, certo? De diversas religiões afro e etc., que a pessoa recebe ali uma entidade, a pessoa fala em línguas, a pessoa rodopia, igualzinho acontece nesses cultos pentecostais. Então, muito cuidado com aquilo que você consagra, que você diz que é espiritual, que é de Deus. Tem muita coisa que é humana e tem muita coisa que pode ser até demoníaca, tá? Então não é assim aceitando tudo. Eu estou olhando aqui para a Bíblia, tá? E na minha humilde opinião, pela minha experiência de vida, certo? Pelo que eu já sofri, eu digo que tem muita, é minha opinião, estou falando minha opinião pessoal, pelo que eu já vivi, tem muita coisa que as pessoas pensam que é de Deus e não tem nada de Deus, porque o que é de Deus acontece num contexto, um contexto de busca, de oração, de devoção, de fé, do trabalho da igreja. Não é assim solto, assim, eu ouvi um louvor lá na minha casa e eu me emocionei e Deus falou comigo. Pode ser, e pode não ser, pode ser coisa da sua cabeça. Tem muita gente que recebe revelação e é doideira da cabeça dela e ela passa para frente como se fosse Deus. Ela não consegue discernir que ela está falando coisa da cabeça dela. Tem muita gente que ouve o demônio falando, então tem o seu psicológico totalmente lesado, falando, você é doido e você passa para frente como se fosse de Deus. Tem o demônio falando e tem também Deus. Então você tem que ter discernimento, não pode sair consagrando, falando tudo é de Deus, tem que ter juízo, minha opinião. Quem sou eu para falar? Mas eu tenho minha opinião. Pode falar. Então, mas a Bíblia ela dá orientações, né? Não é para todo mundo falar em mistério todo tempo. Então, assim, todo versículo é uma pessoa que não é crente, e não tem entender. Todo mundo está falando uma língua que ele não entendeu, cara, tudo novo. Então, ali, umas duas pessoas só, e os outros analisam, julguem, né? Não é para todo mundo falar a língua ao mesmo tempo. Mas
o que a minha mãe falou já é doutrina, né? Então aqui nós vemos o perseguidor, que é o apóstolo, que vai se tornar o apóstolo Paulo, o nome dele é Saulo, né? Ele é o responsável por perseguir a igreja ali em Jerusalém, entra na casa das pessoas, igual a polícia, entra na casa das pessoas, ele sai, arrasta de dentro das casas, leva para a prisão, e depois ele vai se converter e tudo, muitos anos depois ele vai passar a doutrina. Na doutrina ele vai orientar a igreja e vai falar: olha, vocês enfatizam, ele está falando para a igreja, vocês enfatizam essa questão de línguas. Eu, que falo línguas mais do que vocês, porque eu sou um poliglota, eu prefiro falar na língua que as pessoas entendam, né? E ele vai orientar a igreja, ele vai falar: olha, se eu tiver um instrumento e tocar um barulho, e um barulho não for preciso, como é que as pessoas vão aproveitar algo desse barulho? Por exemplo, a buzina de guerra, que tinha que tocar o instrumento, a corneta, para poder começar a guerra. Se for um barulho diferente, como é que o pessoal vai saber se é para atacar, se é para voltar? Então precisa que haja comunicação. Então esse é o apóstolo Paulo organizando a igreja, mas isso não nega o fato de que tinha pessoas que tinham essa coisa de querer falar em línguas, né? Agora, o que a irmã falou, a minha mãe falou, é muito certo. Qual que é o objetivo? Porque existe um princípio, uma doutrina na Bíblia, um princípio que eu acho que o próprio apóstolo vai falar, eu não lembro se é Coríntios ou se está em Romanos, que o dom é para edificação, tá? Da igreja. O dom não é voando assim, fala em línguas, que legal. Não é assim. Ele é para evangelizar, certo? Então qual que é a utilidade disso? Se não tem utilidade, suspeita. Se não tem uma utilidade, se não está acontecendo conversão através disso, suspeita. Será que é Deus que está nesse negócio aí? Por que Deus vai gastar o poder sobre... Vamos supor que Deus gastasse. Vamos supor que para Deus tivesse algum custo. Não tem, mas vamos supor. Deus gastaria, investiria em um dom sobrenatural que não é para proclamar o evangelho, que não é para fazer a igreja crescer, só para insuflar o ego de alguém? Não, porque Deus, eu nunca vi um milagre, isso é para você crescer na sua fé. Não vai. É que nem eu tenho para mim, no meu conceito, que tem alguém que vai ver as coisas sobrenaturais, é o missionário na linha de frente do campo de batalha. É o cara que se expõe. Você sair daqui, você for lá na Cracolândia evangelizar, você vai ver coisas acontecer. Agora, se você ficar aqui sentadinho bonitinho, você não vai ver nada, porque não precisa. A fé não é pelo ver. A fé, ela é antes do ver, certo? Então não precisa, para a fé não precisa de ter milagre, porque fé não é pelo que a gente anda olhando as coisas acontecer, né? Esses são princípios, mas vamos lá, nós estamos falando de igreja aqui, de avivamento. O que vocês acham? E uma coisa que eu descobri, que eu ouvi as pessoas falando a respeito disso, para muito vaidade. Sim, vaidade. Porque as duas pessoas estavam mostrando, do meu lado era vaidade, porque eles estavam comunicando a respeito disso, aí eu falei: você vai acabar na igreja? Não, ainda eu não sou líder ainda porque eu não falo línguas. Eu ainda não tenho cidadão, porque eu não falo línguas. É status, para graduar a pessoa, quer dizer que o nome dele é graduação, agora que você alcança assim, eu falei: tá bom, estou entendendo o que você está querendo dizer. Então você vê, a que ponto chegamos? Das pessoas que falam do ego, né? O próprio ego das pessoas, né? Não, eu falo em língua, eu sou mais espiritual do que fulano. Existe essa discriminação entre eles. Existe porque eu sei disso. Se você fala em língua, você é mais espiritual do que fulano. Então, isso para mim não é de Deus. Não é. Porque aqui todo mundo é do mesmo patamar, porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos servos. Por que dentro de um grupo você é melhor do que eu porque tem fala algo? Não existe isso. Entendeu? Então é vaidade, para mim é vaidade. É só para crescimento do seu próprio ego. Entendeu? Porque o relato que eu vi é para duas pessoas falando a respeito disso, eu cheguei a
Mas a irmã Elcia. Eu queria relatar um testemunho do pastor Ricardo, o pastor Narciso, né? Ele se converteu e ele prega, né? E ele é um pastor. Aí ele foi com um programa na rádio, não sei se foi no Paraná, aí ele tinha uma irmã conhecida, do Assembleia de Deus, ele pediu para o irmão orar. E a irmã orou em línguas estranhas. Tudo bem, estava ali. Depois uma mulher falou: eu não quero a oração daquela irmã que orou. Eu quero conversar com ela. Orou na rádio? Falou pela rádio. Pela rádio ao vivo, entendi. Aí a irmã falou: eu não posso atender essa pessoa porque eu não sei árabe, eu não falo em árabe. Ela falou: fala assim, que da outra oração, a senhora falou tudo em árabe, a senhora falou comigo. A senhora falou foi comigo. A senhora falou tudo que eu estava passando. E ela não sabia que ela estava falando em árabe, ela falou na língua que ela conseguiu falar. Não, Deus a gente. atinge as pessoas de outras raças. Sim. A gente não. Deus deu uma muda. Isso. Minha mãe gosta de falar isso, né? Deu uma muda para lá que profeta, bateu 3 vezes no prato. Mas o que acontece? Não, a gente não está negando a existência da possibilidade da pessoa falar em outras línguas. Não é essa a questão. A questão é quando que é verdadeiro ou não. Qual a utilidade? Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, nessas organizações que ele vai fazer na igreja lá, ele não vai falar que não é verdade. Ele simplesmente fala: olha, beleza, mas só que eu não quero falar em outras línguas. Eu prefiro falar numa língua que seja inteligível. Porque eu acho que, traduzindo o que Paulo está falando, eu acho que isso aí é inútil, não contribui em nada para a comunhão. Porque se eu estou orando numa língua que você não entende, como é que você vai dizer amém? É o que Paulo está falando lá no texto. Pode falar, eu quero ouvir vocês, pode falar. Mas também fala assim, falar em língua tem intérprete, né? Sim, ele orienta a igreja. Veja bem, ele não nega a existência do dom, até mesmo porque ele disse isso. Olha, se você falar, beleza, desde que tenha alguém que traduza, beleza, pode falar. Ele não proíbe, ele não fala que não existe. Ele só fala que, que é melhor que tenha tradução para que todo mundo possa glorificar a Deus pelo aquilo que foi dito. Porque, imagina, gente, para pensar. Aí eu chego aqui falando em línguas, e a minha língua, não estou balbuciando, eu estou realmente falando uma outra língua. Aí os irmãos não sabem, e os irmãos dão glória a Deus, e vocês não sabem se eu estou elogiando Satanás aqui. Vocês não sabem, porque eu posso estar fazendo isso. Ninguém parou para pensar nisso, que eu posso estar amaldiçoando, e vocês estão concordando, dizendo amém, 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 e eu estou amaldiçoando todo mundo, estou amaldiçoando seu filho, estou amaldiçoando sua mulher, estou amaldiçoando, lançando um monte de maldição, está todo mundo dizendo amém. É preciso que se saiba o que está sendo dito para você dizer amém. Senão você não pode dizer amém. Se você for inteligente, se você for tolo, você vai dizendo amém para tudo. Não, está errado. Quer dizer, minha opinião. Você faz do jeito que você quiser. Você quer receber tudo que os outros falam e vai recebendo aí, vai recebe. Depois sua vida está um caos, o problema é seu. Eu vejo esse negócio de povo na igreja falando língua ali, eu acho que. Não tem edificação, né? Não vai ter edificação. Eu acho que não sabe, vai ter uns americanos lá na mas tem um intérprete com eles para falar e para Sim. É porque assim, realmente existe, nesses mesmos textos a gente vê a história do Simão, que era o mágico. O que o homem queria fazer? Ele era um praticante de mágica, ele viu as coisas acontecendo,
sobrenaturais, ele falou: eu quero esse poder para mim. Aí ele colou lá no Filipe, trabalhar junto com o Filipe. Vamos ficar de olho, vamos aprender, que ele gostava já dessas coisas. Aí daqui a pouco chegou os apóstolos: esses aí que são os bons. Ô apóstolo, bota a mão na minha cabeça aí, me consagra aí também, porque eu quero esse superpoder aí. Aí o apóstolo olhou para ele: peraí, você quer para quê mesmo? O que você quer? Não, e pior que ele oferece dinheiro, né? Ele quer: não, eu te dou até o dinheirinho a mais para você me dar esse poder aí. Aí os apóstolos para ele falaram: não vou orar não, você não. E aí dá uma dura na pessoa, fala: você vai ir para o inferno, você está fazendo totalmente errado. Aí, não, né? Só que aí já tinha feito tudo errado. Mais alguém ia falar alguma coisa? Irmão Luiz? O interessante é que existe, em geral, aí, né? Essas pessoas chamando a atenção do povo, né? E fala em livro, fala em profecia, e faz todo aquele rebuliço, e o povo às vezes acredita nisso aí. E nada se cumpre. E essa profecia, e a língua falou em profecia, falou em língua, que vai acontecer, que vai fazer isso, que vai curar, porque foi um irmão que falou, foi uma irmã que falou. Olha, é uma coisa extraordinária. E o povo fica tão assim, crente, porque é bem preparado, é bem trabalhado a apresentação. Infelizmente, é o que o pastor disse aí. Quando os apóstolos disseram para os irmãos: o teu dinheiro é para a tua condenação, tu não tem parte desse ministério. É o que está acontecendo hoje. E muitas pessoas dão crédito hoje à profecia, até o profeta, e aí essa pessoa chega hoje na igreja, ensinado que ele deve pedir porção dobrada do Espírito Santo, e ele deve falar em língua, e daqui a pouco arruma um jeitinho para treinar por aí, até né? E daqui a pouco se apresenta com isso para enganar o povo. E esquece totalmente que a verdadeira língua está na palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda. E nem motiva alguém a fazer e gerar esse escândalo que está acontecendo por aí. Às vezes, a gente não pode ser totalmente assim, às vezes da boca de muitas pessoas sai muita imoralidade e pouca santidade. Sim, vejam bem, talvez vocês não tenham a mesma visão que eu, porque eu posso experimentar isso. Quando você está numa posição, né, à frente de qualquer coisa, as pessoas colocam às vezes uma fé cega em você. Elas não veem que você é um ser humano, que você pode falhar, que você fala, por exemplo, eu costumo tentar ensinar para os crentes, por exemplo, presta atenção no que o pastor está falando. Se o pastor está falando de futebol, não é para você prestar atenção, porque não é da Bíblia, né? Então, eu tento separar isso, até falar: minha opinião, isso aqui é Bíblia, isso aqui não se discute, isso aqui podemos discutir, tá? Isso aqui não podemos discutir, isso aqui não é opcional, eu estou mandando, porque está escrito na Bíblia. Daqui não estou mandando. Por quê? Porque precisa ter uma responsabilidade. A pessoa, muitas vezes, ela usa dessas coisas, né, para alcançar poder,
para manipular, certo? E, por exemplo, o irmão falou, tal como a língua, existe a questão das profetadas, né? A gente chama, não fica, no evangeliquez não fala profecia, fala profetada, porque não é de verdade. Eu achei as pessoas falam profetada. E aí, o que acontece? A profetada é porque é aquela coisa que a pessoa falou que não se cumpre. E muita gente usa isso para crescer, para aparecer. E depois que a coisa não se cumpre, as pessoas do outro lado, né, os ouvintes, ficam decepcionados, às vezes até abandonam a fé, saem da igreja. Então, a coisa que só serve para atrapalhar. Por quê? Às vezes a pessoa fala na inocência, ela tem um entendimento assim sobre algo superficial, então ela chuta, é o famoso adivinho, ele está tentando adivinhar o futuro, e ele chuta, literalmente chuta, e não é Deus que está falando nada, tudo coisa da mente. Gente, é um problema tão sério a gente não discernir o que é de fato e o que é coisa da nossa mente. A gente precisa ter um cuidado tão grande, que nem eu estou aqui, eu tento passar para os irmãos, foca na Bíblia, foca em Jesus, porque vocês não tem que seguir a mim, vocês têm que seguir a Jesus, porque se todo mundo tivesse preocupado em seguir a Bíblia, seguir a Jesus, seria tão melhor, mas não. As pessoas se apegam ao ser humano, e não é para ser assim, não é para ser assim, certo? Tem muita gente que assim, não é que você não tem que ter respeito pelo pastor, etc. Você precisa ter, mas você precisa sempre considerar a possibilidade dele errar, porque o ser humano, ele erra. Então eu sempre dou orientação, vocês precisam, a autoridade do pastor deriva da palavra de Deus. Se ele está falando a palavra de Deus, está lendo a palavra de Deus, está pregando, você ouve. Você está falando de futebol, não é para ouvir a opinião dele, certo? Porque a nossa autoridade precisa derivar, precisa vir baseada na Bíblia, senão não. Senão a pessoa começa a falar e as pessoas vão ouvir e vai desviando a igreja para um caminho todo torto. Essa responsabilidade, infelizmente, a cobrança disso não é aqui nem agora. Quando chegar lá no dia do juízo, o cara vai falar, em teu nome eu expulsei um demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus vai falar, não te conheço, vai para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos, porque Deus sabe de tudo. Então a gente não pode falar com dúvida, a gente tem que falar as coisas com certeza. E quando é dúvida, a gente vai entrar nesse negócio pentecostal, então vamos lá. A Bíblia ensina, doutrina, a Bíblia ensina, quem tem sonho vai contar como sonho. Sonhei. Um sonho é um sonho. Pode ser uma revelação sobrenatural ou não. É algo para você ouvir, prestar atenção, mas não sair crendo naquilo. Quem tem profecia, conte com profecia. Então, uma coisa, você pode assim, olha gente, eu sonhei, não sei o significado disso, sonho muito estranho, você pode, vai contar como sonho, porque é algo que pode ser e pode não ser. Já outras coisas. Então, se a gente conseguisse separar, seguir essas regrinhas, certo? Se fôssemos humildes, eu não tenho certeza, eu senti algo aqui no meu coração, eu tive uma intuição, mas é uma coisa minha, eu não tenho certeza, não é eu não sei se é Deus falando comigo. Seria tão melhor se as pessoas fossem humildes, se as pessoas fossem sinceras com elas mesmas. Olha gente, será que não é Deus falando através? Vamos orar, vamos confirmar, o pentecostal fala, pedir confirmação, né?
vamos buscar a Deus sobre isso. Porque se você sai aceitando tudo, você faz uma maior devassa dentro da igreja, destrói tudo, confunde a cabeça de todo mundo, escandaliza, certo? Então, essas coisas são perigosas, só que elas fazem parte da vida da igreja. Deus, ele é real, o sobrenatural é real, Deus, ele age. A questão é quando ele age. Se está acontecendo alguma coisa, é Deus mesmo agindo, não é o demônio. Porque o demônio também cura. Vocês não imaginam que pode haver uma falsa igreja, onde tem um falso culto, tem um falso pastor, e tem membros ali de verdade, e ali existe uma falsa expulsão de demônio, faça-se um teatro, dizendo que está expulsando o demônio? Vocês não acreditam que isso possa haver? Não acreditam que possa existir uma falsa cura? Uma pessoa que não é cadeirante entra lá e faz um teatro fingindo que é cadeirante e levanta lá e para poder fingir que está sendo curada, para ganhar mais adeptos. Vocês acham que não existem falsas igrejas? Que não existem pessoas sem vergonhas? Existe. Tanta gente que sai de uma igreja e abre uma portinha de garagem. Por quê? Porque é só falar umas palavras bonitas, ou falar umas palavras que ninguém entende, e pegar um dinheirinho. Tem como uma forma de trabalho. Então, é preciso observar as naturezas das coisas. Agora, eu não posso negar o que está escrito aqui, que a igreja agiu movimentada por um poder sobrenatural chamado Espírito Santo. Que nenhum crente faz a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Não existe como. Isso aí já não é questionável. Isso aí já não é um achismo. Para haver obra de Deus, não se faz na força da carne. Porque eu estudei administração, psicologia, eu tenho dinheiro. Não é assim que é uma obra de Deus. A obra de Deus, ela é movida sobrenaturalmente. A gente busca a orientação de Deus e faz a guerra. Não, Deus põe a força para você fazer a guerra. Não é na sua força que você faz a guerra. Deus, ele te dá a força. Ele move, ele acontece, ele faz. Tá? Então, nós vimos aqui na Bíblia, em Atos, como é que foi o desenvolvimento da igreja e o que estava movendo a igreja, que era o Espírito Santo. Tudo foi porque derramou o Espírito Santo e coisas foram acontecendo. Se não fosse o Espírito Santo, não tinha nada. Então é preciso entender isso, que é Deus que move, que empurra a igreja para frente. E as coisas são feitas no poder dele. Sem o poder dele, nada pode ser feito. E como é que foi que aconteceu? Né? Então, tinha uma igreja, que eram pessoas que estavam realmente buscando servir a Deus, que amavam realmente a Deus, certo? Tinha todo um pré-requisito. Não é assim, eu vou falar em línguas, eu vou ter uma visão, eu vou curar uma pessoa. Não era assim. Chega uma pessoa, um maluco assim do nada e abre uma igreja e não é assim que acontece, não. Tá? Eu vou então finalizar essa aula e passar para o irmão Eli, para ele finalizar a escola dominical. Tá bom? E aí domingo que vem a gente vai continuar sobre outros assuntos. Obrigado pela paciência de vocês. Nós que agradecemos, né? Os ensinamentos.